lavagem de dinheiro, tráfico humano e tatuagens extravagantes. Com certeza você alguma vez já ouviu falar da Yakuza. Mas afinal, do que se trata esse grupo criminoso conhecido mundialmente? A Yakuza surgiu inicialmente no Japão, mas ao longo dos séculos aí evoluiu e se espalhou para todo o mundo. Você com certeza já ouviu falar na Yakuza, ela aparece em animes, em filmes, videogame e vários programas de TV. Tá, mas o que realmente é essa grande máfia e o que eles fazem? É isso que eu vou contar para vocês hoje. Eu sou o Churato e fica comigo até o final, que vale a pena. Antes da gente começar, eu já peço que você deixe o seu like aqui no vídeo para fortalecer o conteúdo e se inscreva no canal. A Yakuza é uma organização criminosa especializada em atividades bem legais, aí, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, olha que absurdo, e outras atividades relacionadas ao crime organizado. Embora tenha surgido no Japão, o grupo expandiu a sua presença através do mundo todo e atualmente ele realiza operações em diversos países da Europa, além de ter uma atuação forte nos Estados Unidos. Para falar da origem da Yakuza, a gente volta lá no Japão feudal, no início do século XVII. Na época, eles eram conhecidos pelo público em geral como indivíduos extravagantes. Considerando aí os costumes da época, os membros da Yakuza eram temidos devido ao seu comportamento violento e ao portes de espadas grandes. Além disso, eles seguiam um rigoroso código de honra entre si, sempre aptos para protegerem das maneiras mais ríspidas a integridade física dos membros do grupo. Durante o período do Shogunato, o Japão passava por uma transição, saindo de uma guerra civil e entrando num período de uma certa estabilidade estabelecida pela unificação do país sob o Shogunato. Porém, tudo tem o seu lado ruim, e apesar de ser uma boa coisa, o período de paz ele acabou causando desemprego para os samurais e para os artesãos aí que fabricavam as armas e as armaduras. Então eles tiveram que se reinventar, conseguiram empregos no comércio, na agricultura, na área de ensino e acabaram migrando para as crescentes cidades que estavam emergindo no Japão. Mas apesar disso tudo, nem todos eles conseguiram se adaptar a essa nova realidade, porque o Japão tinha passado por mais de 200 anos de isolamento e o apego muito forte que esses homens tinham com as suas tradições acabava fechando muitas portas de oportunidades para eles. Devido a isso, essas pessoas acabaram se tornando marginalizados e alguns encontraram refúgios em grupos criminosos, garantindo status e respeito através da violência, extorsão e roubo contra os cidadãos, veja só. E foi nesse contexto que a Yakuza se formou. Hoje em dia, a organização ainda é poderosa e temida nos países em que ela ainda existe. Suas atividades criminosas são controladas por 4 principais famílias, que são conhecidas como clãs. Dessas famílias aí, a Yamaguchi-gumi é a maior família, contando aí com cerca de 40 mil membros espalhados por 750 clãs. A Sumiyoshi-kai é a segunda maior, com cerca de 10 mil membros espalhados em 117 clãs. E a Yanagawa-kai é a terceira maior, com 7 mil membros divididos em 175 clãs. E depois temos a Kome Yamaguchi-gumi, que foi a primeira família a trabalhar tanto dentro quanto fora do Japão, com mais de 1.000 membros divididos em 6 clãs. A hierarquia dentro da Yakuza funciona como uma espécie de pirâmide, onde o líder de cada família recebe o título de pai, e os membros que estão abaixo dele são chamados de filhos. E por sua vez os parceiros recebem o título de irmãos. Dentro desse sistema, cada família criminosa é chamada de kumi. Cada kumi é liderado por um oyabun, uma espécie de chefão da máfia desse clã, que tem aí o respeito e o medo de quem o segue. Eles operam em vários ramos criminosos, desde o tráfico de drogas, a prostituição, a organização de jogos de azar e a boa e velha extorsão. Desde os tempos antigos, a Yakuza inspira nas pessoas uma mistura de fascínio e medo. Os membros da Yakuza ostentam tatuagens elaboradas, trajes elegantes e seguem à risca um código de honra muito restrito. Os homens e mulheres da Yakuza são figuras enigmáticas que habitam um mundo paralelo desafiando a ordem que a sociedade geral segue. Mas como uma organização criminosa se tornou tão importante na sociedade japonesa?
A resposta para essa pergunta pode estar na teia de relações que a Yakuza desenvolveu ao longo dos anos, com o governo e com grandes empresários. Ao longo dos anos, a Yakuza se envolveu em várias atividades ilegais, mas além disso, ela também acabou desempenhando um papel importante numa espécie de força estabilizadora nas comunidades locais, como se fosse uma espécie de milícia. Além disso, eles têm um próprio código de ética, como se fosse uma lei própria da Yakuza, que é conhecida como Ninkyo. Esse código de honra interno deles valoriza valores como a lealdade, a coragem e a proteção dos fracos. Curiosamente, a Yakuza tem sido conhecida por ajudar quando tem desastres naturais, o que é algo bem comum no Japão, distribuindo suprimentos e oferecendo assistência em locais onde muitas vezes o governo não consegue chegar, quem ajuda é a própria Yakuza. Mesmo aí com essa função social, a gente não pode romantizar, porque apesar de ajudar nos desastres naturais e de certa forma proteger uma parcela da população, eles ainda fomentam o tráfico humano, o tráfico de drogas e várias outras atrocidades. Ao longo dos últimos séculos, as autoridades do Japão têm se esforçado bastante no combate à Yakuza, o que acabou por nos últimos anos enfraquecer o poder dela, através aí da imposição de leis mais rigorosas e também de promover uma mudança da percepção da opinião pública, fazendo as pessoas notarem que eles são sim criminosos. Ainda assim, essa aura de mistério que envolve a Yakuza é algo muito forte. Tanto que a organização já inspirou diversos livros, filmes, videogames e até seriados retratando como seria a vida dentro dessa grande organização criminosa. Uma coisa que chama bastante atenção nos membros da Yakuza são as tatuagens diferenciadas que os membros têm. Geralmente as pessoas pensam que essas tatuagens sirvam para identificar de qual clã ou de qual família o membro pertence. Mas hoje em dia já se sabe que não tem nada a ver com isso. As tatuagens elas são escolhidas individualmente por cada membro e geralmente elas representam uma situação ou algum momento que aquela pessoa viveu e através dessa tatuagem eles tentam passar por o que essa pessoa é conhecida. Obviamente a Yakuza dos tempos de hoje não usa mais espadas como os samurais faziam, mas sim armas de fogo. Outra coisa muito interessante é que no seu regimento interno, a Yakuza impõe punições muito severas a quem fere o código de conduta, variando aí desde a multação até a execução, aqueles que traem ou prejudicam o funcionamento da Yakuza de alguma forma. Hoje em dia, a Yakuza ainda exerce grande influência no cenário cultural e folclórico do Japão. E as tatuagens de corpo inteiro que simulam a vestimenta de um hobby samurai evocam medo e respeito no imaginário das pessoas. Mas e você, o que acha dessa temida máfia japonesa? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, será muito bem-vinda também. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like aqui para fortalecer o canal, isso ajuda muito o vídeo a chegar a outras pessoas. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!